Estamos ao vivo. Estamos ao vivo nesse momento. Como que vocês estão? Realmente uma live muito esperada. Meus amigos, de claro, quero agradecer pelos joinhas, pelos likes. A live nem começou e já temos aí mais de 200 joinhas. Agradeço muito o apoio de vocês. Inclusive, eu quero já dar boa noite aí para vocês que já estão esperando há algum tempo. Sandra Regina, boa noite, querida. A Beth também, boa noite para você, Beth. A Beth aí também sempre apoiando o canal. Rafael Leal, Rafaela também apoiando, boa noite, Rafinha. E o Socro também já está aqui no chat. Meus amigos, rapidamente, eu gostaria que vocês me dissessem a cidade onde vocês moram, que eu quero mandar um salve. Nós temos quase 100 pessoas conosco. E antes de tudo, eu já quero dizer que o assunto que nós vamos abordar aqui, nenhum canal no YouTube ainda não fez, tá? Eu fiz a questão de trazer uma psicóloga, né, que entende comportamento humano, entende do cérebro humano, para poder ajudar a nos esclarecer algumas questões. Inclusive, vou interagir com vocês no decorrer da live, vou pegar perguntas que vocês tenham também para a psicóloga responder. Temos aí o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo, meu amigo. Sandra também sempre apoiando o meu trabalho. Enquanto eu vou saudando o pessoal vai chegando, porque a notificação ela funciona bem devagarinho, né? Ione também, muito querida, sempre prestigiando. E onde estás la monitora estreia? Onde estás la monitora de Chile? Onde estás, Andreita? Cadê Maria da Penha? Rose, boa noite, Rose. Quem mais? Quem mais está aí? Temos o Cleiton, né? O Cleiton fala. Cara, o chat está muito rápido, está uma loucura. Temos o Marcos, que bom. O Cleiton, cadê o Cleiton? Ô, Cleiton, eu perdi você, meu amigo. O chat está muito rápido. Marcelo, o Gerry também está conosco. Maravilha, maravilha. Não está dando nem tempo de saudá-los. Está muito rápido aqui. Eu tô dando tchauzinho para todo mundo também, joinha. Isso. Maria da Penha chegou, hein? Maria da Penha chegou. Raquel. Maria da Penha, muito querida, né? Que bom. E quem não deixou joinha, claro, eu peço que deixe, porque através do joinha o conteúdo ele expande cada vez mais, tá? Inclusive, eu até quero falar para vocês, meus amigos, é o seguinte: eu até sugiro que essa live vocês baixem, certos conteúdos vocês baixem, porque não sabemos como é que vai ficar o YouTube daqui a alguns anos ou meses, tá? Não, realmente estamos passando por uma situação muito nebulosa, né, nos tempos atuais. Então, até sugiro que vocês guardem em CDs, HDs externos, né, os conteúdos que vocês acham que deve guardar, tá? Conteúdos que o sistema acha que não é conveniente, tá ok? Então, essa é o conselho que eu dou, a recomendação que eu dou para vocês, tá? Meus amigos, a situação é a seguinte, né, já indo bem direto. Luz Moia chegou. Buenas noites, minha querida. Ela disse, boa noite, estimado Anderson, junto com sua Buenas convidada. noches. Bênçãos. Obrigado. Bendiciones aqui. Gracias. Meus amigos, vou passar a palavra para a psicóloga, tá? Para a doutora Karen. Estamos vendo as pessoas enlouquecendo, tá? Até mesmo muito antes do Coronga-19, da Panda, né? Até mesmo antes da G da Ucrânia, muito antes, estamos vendo as pessoas, talvez de 5 anos para cá, estamos vendo, né, mais ou menos isso, né? De Mais ou 5 anos para menos. cá, estamos vendo as pessoas muito estranhas, agindo de formas muito impulsivas, agressão de aluno com professores, muito homicídio, suicídio, enfim, cada coisa assim bizarra, não é? E não é bom nem falar essas palavras, né? Inclusive, deu uma travada ali na psicóloga, já ela volta. Inclusive, em todos os sentidos, no trânsito, principalmente também, né, estamos vendo as pessoas também bem agressivas no trânsito, então, não Cuidado é? com a palavra. Sim,
Sim, pausa. Beleza? perfeito, querida, perfeito. Então, tem que ter uma explicação para isso, tá? E vocês sabem que o estudo eletromagnetismo, vocês sabem muito bem que o estudo, eu vejo que muita coisa pode ser explicada nos tempos atuais como de origem externa, as mudanças climáticas, fatores geológicos. E eu acredito que está chegando muita energia em nosso planeta, e será que essa energia que está chegando, campo magnético fraco, emissão de massa coronal, isso pode influenciar a nossa mente, o nosso cérebro? Então, doutora, boa noite, tá? Doutora Karen, fico feliz que Boa você tenha noite. aceito o convite. Obrigada, eu Pode ficar à vontade. agradeço. Vou relaxando conforme o tempo for passando, mas obrigada o convite, Andy, eu me sinto honrada, e obrigada a todos que estiverem compartilhando com a gente esses conhecimentos. Eu vim aqui para passar o pouco que eu aprendi em 30 anos, tá? Como terapeuta holística, 22 anos atendendo sem parar, como psicóloga clínica comportamental, tá? Então, assim, o que eu puder, eu vou responder, o que eu não souber, eu vou pesquisar. E a gente faz isso. Perfeito, doutora. Obrigado. O que Imagina. acontece, doutora, você tem quanto tempo de formação na psicologia? Eu iniciei a faculdade em 1997, me formei em junho de 2002, acho que vai dar 22 anos. Mas mesmo dentro da faculdade, um pouco antes, a gente já começa a atender, né? Dá um tempinho aí, dá uns 23, 24 anos, sem parar. Sem parar, né? Então, Sempre na psicologia clínica. Hospitais, consultório sempre, tive consultório, né, a vida toda, desde que eu me formei. sim. Eu amo a área da psicologia, eu estudo muito a parte de neurociências, tudo que cientificamente todos os dias vai saindo, eu nunca paro, eu sempre fui estudando, 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 porque tudo muda todo dia, entendeu? Não dá para parar no tempo. Perfeitamente. E com esse tempo que a doutora tem, né, como psicóloga e tal, formação, já atendeu diversos casos, diversos pacientes, inclusive o que está acontecendo nos tempos atuais. Você acha que realmente as pessoas estão estranhas nos últimos anos? Você pode mostrar seu parecer para nós? Olha, a gente tem diversos fatores. A resposta para o que você me perguntou é sim. As pessoas estão diferentes do que eu atendia. E todas as nossas amigas e amigas, meus psicólogos, né, a gente troca muita figurinha. A gente notou alteração de comportamento nas pessoas. Infelizmente, não para melhor, tá? Meio que vem de 4 a 3 anos para cá, né? Essa alteração das pessoas estarem muito mais nervosas, com crises de ansiedade, com crise de pânico. Então, a gente tem atendido muito e a gente tem achado estranho que as pessoas também estão sendo mais agressivas. As pessoas estão sem aquela paradinha que tem que parar para pensar, Sim. né? O nosso cérebro, ele se desenvolveu ao longo de mais de 14 mil anos para a gente ser considerado uma raça que predomina as outras raças, tá? Mas Correto. somos também animais humanos, né? Nós temos um sistema límbico que foi se formando. E esse sistema é o que diz para a gente assim: olha, não pode fazer isso, ou não bate na pessoa, não pode, não rouba, não pode, entendeu? Por quê? Para a gente viver bem em sociedade, porque a gente não vive sozinho, né? A gente tem limite para tudo. E, infelizmente, a gente está vendo que tem pessoas que não estão ligando mais para nada, né? Nada põe mais, às vezes, ou explosões de raiva ou comportamentos agressivos inexplicados. Entendi. Então, vemos um alto índice de estresse, vemos um descontrole total. Eu até me, Sono.
A insônia também, né? Vemos uma insônia muito grande. Muito grave. Assim, daqui a pouco, dormir vai virar artigo de luxo. Entendeu? Por Entendi. isso que eu resolvi vir aqui explicar, não de forma científica, porque eu não estou conversando com pessoas da área. Eu vou conversar Sim. com seres humanos normais que têm capacidade total de aprender. Por quê? Porque a gente tem cérebro, entendeu? Então, eu vou falar de uma forma coloquial, simples, e a pessoa tem dúvida, a gente tira o que puder aqui, tá bom? Você quer começar perguntando alguma coisa ou eu já entro falando? Perfeito, doutora. Só fazer algumas perguntas, mas antes eu vou dar boa noite para a Vera. Que bom, Vera. Boa noite. Aí, Bem-vinda. galera entrando, chama a gente. Vamos chamar a gente, pessoal. Vamos Mas, compartilhando. gente, Temos a monitora chegou. Buenas olha só, noites, monitora. Grande abraço. Que eita, bom. tá. Deixa eu ver se melhora ou piora. Saudando para quem chega agora. E eu vejo que ninguém comenta a respeito desse assunto na mídia. Não, aqui também no YouTube, né, nas redes sociais, Facebook, eu não vejo esse tipo de comentário de assunto, mas é o que estamos vendo. As pessoas também estão muito impacientes, as pessoas querem que tudo seja na hora, não é? E eu tiro até mesmo aqui no YouTube, né, pelos comentários. Vou fazer 5 anos aqui na plataforma e eu estou vendo também um aumento muito grande de comentário odioso e tal, não só comigo, mas com muitas outras criadoras de conteúdo. Então eu estou percebendo que as pessoas elas estão realmente sem paciência, perdendo essa trava de noção. Qualquer coisa é motivo para ódio, para raiva, estresse, insônia. E eu percebi que tudo isso está ligado ao sistema límbico, né, no decorrer da live também. Eu quero falar mais a respeito disso. E a insônia, tudo isso está, né, ligado, né, a psicóloga pode me corrigir. É, E o sistema límbico ele é responsável. O sistema límbico é uma parte especial do cérebro que é responsável pelos comportamentos, emoções, né? E parece que isso as pessoas estão sem a trava, né? Aquela trava de tipo, não estão controlando, tendo bom senso das coisas. Peraí, não vou fazer isso que está errado. E as pessoas não estão ligando para as consequências, né? então, a gente tem um problema também, que eu vejo, né? Vou ser muito sincera. Seres humanos não são Wi-Fi, nem 5G. E a gente está trabalhando com a internet o tempo todo. E você vê, quando dá uma travada, a pessoa já começa a ficar desesperada, sabe? Porque isso também não está colaborando muito. A gente tem que entender que somos seres humanos, ainda 80 quase por cento de água, que tem um cérebro. Esse cérebro, daqui a pouco, ele vai acompanhar um 5G, mas agora não. Ele é mais rápido, porém, não é igual à internet. As respostas emocionais que nós temos, por exemplo, você conhece uma menina, quer ir lá conquistar a menina. Não é assim, oi, tudo bem, vamos, tá bom. Não, seres humanos são conquistados. Nosso cérebro tem o quê? Ele manda para o nosso corpo bem-estar, ele manda para o nosso corpo a questão de conquistar uma pessoa, isso leva tempo, entende? Viver com pessoas, aprender a lidar com essas pessoas também leva tempo. Então, a gente não é Wi-Fi ainda. E uma das pesquisas recentes que eu vi é a importância de todo mundo fazer uma coisa que não se faz mais, tá? Que eu vou te mostrar que é simples. Caneta, anotação. Uhum. Porque essa parte aqui do cérebro nosso não é Wi-Fi ainda. E se as pessoas ainda não assistirem aulas ou a nossa live, anotar as importâncias, tá? Isso pode gerar em 20 a 30 anos muito caso de Alzheimer. Porque o cérebro, o que ele não usa, ele apaga, Justamente. entendeu? Então, Justamente. as pessoas também agora, acho que a prioridade, como a gente combinou mais ou menos, é as pessoas não saberem e não terem ideia de que o nosso cérebro
ele se conversa o tempo inteiro por energia. Sim. Como assim, doutor? Energia tipo lâmpada? Tipo lâmpada, tá? Então, como é que é? A gente dormindo acende uma lâmpada, nosso cérebro. Tanta energia que ele tem. Um cérebro em atividade acende uma cidade do tamanho de São Francisco. Isso são coisas científicas, tá? Não é achômetro. Então, aí você fala, e o resto do corpo? Nervos, tudo que a gente tem se conversa por energia. Quando você bate teu pé em qualquer canto e dói pra caramba, lá embaixo, avisa o seu cérebro aqui em cima que machucou. Ele corre por energia. Os nossos neurônios se conversam por energia. A gente tem, acho que são 14 mil quilômetros de energia pelo corpo, tá? Então, para você ver que ninguém sabe a importância de entender que o nosso cérebro, ele é feito de pura energia. As conversações, tá? Então, o que que acontece? Neste momento eu estou aqui. E aqui eu estou recebendo Wi-Fi. Vocês também, um 3G, 4G, 5G, sei lá. Ondas de AM, FM, tudo é energia. E tá tudo passando aqui no nosso corpinho. E passando no nosso cérebrozinho, só que a gente não tá vendo. Que elas são em frequências que a gente não vê. Entendeu? Porém, o nosso cérebro, além de ele funcionar direcionando os nossos hormônios, as nossas emoções, né, guardando as informações, assimilando e se conversando, ele também recebe energia de fora. Aí você vai falar, recebe como assim? Pode ser uma energia de uma onda? Pode ser uma energia de uma onda elétrica. Aí o Andy que entra aí para explicar depois isso aí melhor, tá? Os astros dos céus, as explosões solares, esse planeta que vem vindo aí, o planeta Nibiru, que ele fala, tá? Que entra numa tipo assim, atrapalhando o que o nosso corpo e o nosso cérebro estão acostumados com essa energia que a gente nasceu. Tipo, a gente nasceu, a gente estava acostumado com a Terra de um jeito, o céu daquele jeito, né? Os planetas daquele jeito, tudo na paz de Deus, assim, nascemos assim. De repente, começa o quê? O eixo da Terra começa a mudar, ele sai de um lugar para o outro. Até os bichos ficam confusos. Lembre-se, nós também somos animais, né, considerados racionais. E quando mexe na energia da Terra, gente, mexe com a nossa energia, porque o nosso cérebro recebe essa energia. Também para deixar a gente bem. Olha só, tá tendo ejeção de massa coronal. O Sol soltou, veio para cá e deu uma torradinha na gente. Eu vou falar mais ou menos assim, onde que explica isso. A gente pega essa energia aqui, porque é como não, nosso cérebro também é uma antena. Aí, essa energia a mais, ela entra dentro da nossa cabecinha. E, de repente, o nosso cérebro fala, nossa, quanta energia, o que está acontecendo? Tipo, ele aciona, vamos jogar adrenalina que tem um negócio nervoso. Aí ele vai fazer o quê? A adrenalina, ele manda a informação, tireoide, manda para o suprarrenal, fala, aí, ó, tá acontecendo alguma coisa estranha, tem uma energia estranha entrando aí, vamos fabricar adrenalina aí. A adrenalina deixa a pessoa nervosa, ansiosa, trêmula, por quê? Porque ela é para ataque e fuga, entendeu? Ela é muito, muito primordial. Ela fala, então, o que acontece? Você está sentada, recebendo uma energia a mais, começando a ficar transpirando, nervosa, às vezes tremendo, não entendendo o que está acontecendo contigo e nem como controlar. Porque nem teu cérebro entendeu de onde veio essa energia. Entendeu? Aí as pessoas pensam, começam a ter crises. E essas crises, né, nós psicólogos ajudamos vocês a controlarem. Mas vocês têm que ir para terapia, tá? Fazer direitinho uma vez por semana. E aí a gente ajuda. Então é isso.
essa partezinha. Deu para entender? Perfeito, doutor. Eu acredito que deu para entender sim. Inclusive, quem tiver no chat, se tiver alguma pergunta também, tá? Coloquem aí no chat, por favor, se vocês estão entendendo, tá ok? Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento a Luz Moia e também a Andreita. Obrigada. Ela disse, da parte de Andreita e também minha, querido Anderson, com muito carinho. Eu agradeço muito, né, o aporte de você, minha querida, também de Andreita, nuestra monitora querida, nuestra monitora Chilita. Gracias, gracias por seus apoios, graças por tudo, obrigado por tudo, gratidão. O que acontece? Vemos aqui o Marcos. O Marcos ele perguntou o seguinte: ando muito cansado, também estressado. Parece que há uma energia pesada ultimamente. A gente dorme, mas parece que não descansa bem, né? E então, cara, o que acontece? Não é só agressividade. Vejam só. Vemos também problemas de saúde. Às vezes vai no médico, faz exame, o cara está sempre cansado. E a ciência não consegue entender muito bem. Então, o que eu aprendi da ciência que existem pelo menos várias energias, né? E temos aqui o Fernandes entendeu, que bom. Interessante, olha só, Giovana colocou, Nikola Tesla já dizia, se quiser entender o universo, pense que temos energia, né? Inclusive, eu estava conversando com a doutora sobre isso, né? Sobre Tesla, porque Tesla Eu falei para você guardar as 3 palavrinhas dele, lembra? Se você entender que o universo é feito de onda, frequência e vibração. E vibração. É energia. Tudo é feito de energia. A gente, a parede, a mesa, tudo é feito da mesma coisa, é feito de energia. Né? Só que o quanto essa energia é rápida ou devagar é que vai transformar uma mesa, é que vai transformar um corpo, entendeu? É que vai transformar uma parede, um planeta. Tudo no universo, quando Deus resolveu fazer, ele fez tudo de energia. Não, perfeitamente. E aí, doutora, a energia, ela percorre em forma de onda. Por exemplo, onda eletromagnética, onda sonora, onda gravitacional. Quando acontece um tsunami, a água se movimenta como, pessoal? Em forma de onda. Tem um comprimento de onda, dá um som. Então, Nikola Tesla percebeu isso. Né? Então, as energias que o homem descobriu, temos a energia eletromagnética, né, ou energia elétrica, tá? A mesma energia que vemos que faz um ímã colar, ou por exemplo, que faz um ímã impulsionar, né, repelir o outro, é a energia eletromagnética. É a mesma energia que eu estou utilizando para conversar com vocês, a energia que tem na casa de vocês, que tem na minha casa, que acende uma lâmpada, a energia eletromagnética que provém de um elétron, né? As energias nucleares de fissão e fusão e a energia gravitacional. Essas são as energias que o homem descobriu. Pode ser que hajam mais. E essas forças, elas interagem a todo momento, a todo instante. Então, o que nós estamos pensando, a doutora concordou comigo, né, a respeito dessa teoria, que, por exemplo, como ela se refere que somos energia, nosso cérebro é energia, uma espécie de um receptor, uma antena. Vamos imaginar, se tiver um excesso de energia magnética nesse ambiente, tá? Eu não estou vendo, mas meu corpo ele vai começar a sentir. Então, eu vou começar a ficar fadigado. E talvez essa energia magnética, como o nosso cérebro também, já no decorrer da live eu vou apresentar um material rápido para vocês, também emite pulsos elétricos, inclusive para o pensamento, né? Claro, um excesso de magnetismo no ar pode influenciar no funcionamento do cérebro, que ataca certas regiões, inclusive o sistema límbico e o córtex frontal. Lá na frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Doutora, temos uma pergunta aqui. Temos a Vânia disse que o seguinte: boa noite a todos, concordo com a convidada e acrescento que esses descontroles têm a ver também com a ressonância Schumann, tá?
tal, vampiros astrais, terrenos, que sugam energia vitais e tal, tal, tal. Eu vou para um lado mais um pouquinho espiritual também, né? Também não vejo problema nisso. Tudo é Né? energia. E realmente a Schumann também influencia, né? Influencia. Eu vi uma pergunta. Pô, não, doutor, pode ficar à vontade. Eu tenho sempre acompanhado nesses últimos 4 anos a ressonância Schumann. E eu percebi que quanto mais alta, menos as pessoas dormiam. Entendeu? Isso eu comecei a perceber. Eu sempre ia ver quanto que estava no dia. Sim. Tem a ver. O núcleo, né? O que ele emite também para a atmosfera. Tem alguma pergunta, é isso? Temos a pergunta do Cleiton. Ele pergunta, doutora, o aumento de casos de ansiedade e depressão pode estar associado ao que a senhora acabou de explicar? Então, meu querido Cleiton, é o seguinte, tem a ver tudo. Porque, assim, tudo que a gente está passando de ansiedade e depressão, a gente não pode culpar só uma coisa, né? A gente também tem a internet que só fica mostrando coisa bonita para os outros. Aí você fala assim, nossa, aquela pessoa lá viaja, só tira foto em lugar bom, tem que pagar conta, trabalhar. Entende? Quanto que as redes sociais têm que ser sinceras agora? Porque a gente é humano. Lembra que eu falei que a gente é humano, tem sentimento? Né? Então, as redes sociais às vezes apresentam tudo maravilhosamente bem. Eu estou ótima, olha eu com vinho, olha eu saindo, olha eu dançando. Tem que fazer isso? Claro, continuamos terrestres, continuamos humanos, tá? Mas eu percebi que muitos e muitas pessoas me falam, poxa, parei de ver tanta rede social. Falei, por quê? Para alguns pacientes. Aí eles falam assim, porque está todo mundo sempre bem, e eu comecei a me sentir um lixo. A pessoa começou a ficar deprimida. Isso tem a ver com o meio, tá? Agora, isso é uma atenção que a gente tem que ter. Para quê? Para ser humano. A gente pode postar que às vezes a gente não tá legal, ou a gente não tem o que fazer. Vai fazer um vídeo para bater papo com as pessoas, ajudar pessoas, estudar, né? E a gente agora fica numa busca frenética também, que eu percebi, por amor. As pessoas querem o amor, e o amor parece que ele deu área da terra, depois a gente vai falar disso. Sim. Esse vazio que as pessoas estão sentindo, ele não é preenchido com rede social. Ele é preenchido com você mesmo. Você tem que se gostar, aprender a se amar. Mas aí que tá, o amor, doutor, ele é uma emoção. Assim como a tristeza, o ódio, não é isso? O amor, ele vai além. Ele vai além. Ele é uma das energias mais potentes do universo, por incrível que pareça. Entendi. E ele, além disso, ele tem a ver com... Você sente o amor no corpo todo, quando você tem amor por algo. As pessoas têm uns que meditam, tem uns que escutam música. E, assim, uma lição que ninguém consegue fazer primeira coisa, aprender a ser a melhor companhia para você mesmo. Ninguém consegue. Aprender do que você gosta quando você está sozinho, sem ninguém, ou com o teu bichinho de estimação. Pode pôr uma música, pode ver uma série, entendeu? Porém, lembre-se, tudo é energia. Se tu coloca uma música triste, você vai chorar, se você não estiver bem. Se Sim. tu coloca uma coisa na televisão de terror lá, e aí você vai dormir assustado. Desculpa aí, você não vai dormir bem também. Tudo é energia. Até que vem do teu rádio, da tua televisão. E detalhe, tanto as músicas quanto os filmes vieram do cérebro de uma pessoa. Consequentemente, ele se transformou em energia. Você está assistindo o que uma pessoa fez, né? E escutando, e isso está vindo para você. Então, muito cuidado com letras de música, muito cuidado com tudo que Verdade. está ao seu redor, que seja bom para você. Não é bom? Tchau. Né? Agora não, eu preciso de coisas que me façam bem, porque nesse momento eu estou sozinho, sozinha, e eu quero estar bem comigo mesma. Esse é um desafio, entendeu? Então, as depressões podem vir disso, né? De eu
grudar num namorado, eu grudar numa coisa, numa pessoa, para ela me trazer felicidade. As pessoas erram e vão te decepcionar. Né? Quando a gente está bem, não é metade de uma laranja, que nem eu tenho isso no meu blog, tá? Esse texto. É assim, a pessoa fala que a metade da laranja. Gente, a gente nasceu uma laranja inteira, vivendo num saco de laranja. Entendeu? Todo mundo tem que conviver com a laranja. Não tem uma metade minha por aí. Entende? Mas existem pessoas que, obviamente, a gente vai se dar melhor ou pior. Aí você fala, mas tá difícil lidar com todo mundo. Tá sim, verdade. As pessoas estão meio sem filtro para te maltratar. Eu tô entendendo isso. Porque eu tenho visto aqui no consultório. Né? Então, cabe a nós, até a mim, a você, a gente tá brava, de repente fica nervosa, se tranca no banheiro. Um dia eu me tranquei no banheiro, falei, meu Deus, vou contar até 10. E fiquei. Depois eu converso. Entendeu? Daqui a pouco. Então, evitem quando você, porque como a gente está recebendo umas cargas que o Andy daqui a pouco vai falar, extras. Se a gente vê que a gente ficou muito nervoso, cadê minha terapeuta? Deixa eu tomar uma água, depois eu volto para resolver esse problema com tal pessoa. Lembre-se, vivemos em sociedade, vamos tentar viver da melhor forma possível. Você fala, Karen, não tem jeito, doutora. Essa pessoa não dá para conviver. Ok, a gente se vê nas festas, a gente vê na família, né? Mas a gente espera. Cada um de nós tem uma forma de pensar e um grau de evolução. Mas pense numa coisa: cadê o amor? Cadê o sentimento bom, o respeito, né? Da pessoa simplesmente não tem a mesma opinião que você. E tá tudo bem também. É coisas que acontecem. A gente tem que entender que cada um tem uma opinião, cada um tem um gosto, cada cérebro é diferente. Mas todos nós recebemos as energias iguais. Doutora Vera, ela fez uma pergunta muito inteligente, Vera. Eu vou passar a sua questão seguinte, a sua pergunta daqui a pouquinho. Ela fez uma pergunta muito, muito inteligente. O Fernandes, que também é muito antigo aqui no canal, um abraço para você, Fernandes. Eu lembro da fisionomia de cada um de vocês, tá? O Fernandes fez a seguinte pergunta: doutora Karen, sendo nós humanos apenas receptores de energia, esta recepção é passiva ou ela vem de acordo com nossas atitudes negativas ou positivas? Conseguiu entender a pergunta? Consegui as duas coisas. Passivo, ele quis dizer, se de repente a gente está recebendo e dane-se de algum lugar, ok? Nós não estamos tendo a atitude. Nós estamos recebendo uma energia de um astro, esse Nibiru que está dando uns probleminhas, entendeu? Do Sol, né? Na astrologia, para quem estuda, os planetas às vezes se alinham de uma forma em cima da gente, que mexe com a gente também, né? Isso são as coisas passivas que vêm para nós. Mas ele está também se referindo às nossas próprias atitudes se interferem também no nosso cérebro. Lembre-se, a atitude que você tomar, você pensou antes. Ou tem que pensar antes, dependendo da atitude. Entendeu? Tem coisas que são na hora, você toma uma atitude e outra, beleza, já está no automático. Agora, algumas atitudes que você toma, ou pessoas tomem, poxa vida, para pensar, será que eu estou magoando alguém? Será que essa pessoa vai ficar triste? O que essa pessoa fez? Será que ela está chateada? Ela é humana. As pessoas têm que lembrar que nós continuamos humanos. Tá? Independente de onde vem a energia, que nem eu falei, eu já me tranquei no banheiro com até 10. Já fui tomar água, entendeu? Já chamei polícia também, se necessário, botar ordem. Tem horas que amor também é colocar limite. Tudo também tem limites. Entendeu? Mas não é assim, vocês vão ver pessoas que geralmente eram mais passivas, mais calmas, né? E de repente elas explodem. Às vezes é porque pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão que vem de fora, pode ser o sol que também dá uma fritada na pessoa no dia, pode. Por isso que a gente está fazendo essa live,
para avisar que quando a gente se sentir assim, a gente freia. Exatamente, exatamente. E temos que tomar muito cuidado, meus amigos, muito cuidado, porque é como se tivesse uma energia tirando a nossa trava, para vocês poderem entender. A pergunta muito inteligente da Vera. Só o acompanhamento psicológico pode ajudar as pessoas a sair da depressão? Uma pergunta muito objetiva, muito inteligente. Seguinte, Vera, e todos. O psicólogo está aqui, os psicólogos clínicos, nós somos estudados, sim, para ajudar a pessoa a sair da depressão. Porque quando a gente estiver em sessão, a terapeuta vai ter que entender o teu funcionamento do seu cérebro, o que está acontecendo e o que está disparando a depressão. Porque a depressão, quando ela já está com a pessoa num grau muito... A tristeza, ficar triste é uma coisa, e ficar em um estado depressivo é outra, tá? Aí a gente tem hormônios que ficam faltando. Se vocês correrem para os terapeutas, se estão tristes e estão vendo que não estão conseguindo lidar com essa tristeza, vai para terapia, tá? Tem universidades gratuitas de psicologia que está todo mundo lá para atender vocês. É só ir lá, deixar seu nome na universidade, você é chamado, para quem não está com muita grana. Quem gosta da sua terapeuta, sempre esteja com sua terapeuta agora, é um momento muito importante. Agora, se você se trazem uma pessoa para mim, extremamente depressiva, se a pessoa não conseguir nem falar comigo, como é que eu vou trocar ideia com ela, entendeu? Não vai dar. Aí a gente precisa do médico psiquiatra. E não é para ter preconceito, não. Ele vai medicar. A pessoa, aquele hormônio que eu falei que a depressão faz abaixar, a serotonina, entendeu? Ele vai dar, a pessoa vai melhorar. A hora que ela estiver melhorzinha, ela já volta para conversar com a terapeuta. E a terapeuta vai descobrir dentro do cérebro dela o gatilho que está disparando essa depressão. Aí a gente trabalha para essa pessoa não ter mais depressão. Graças ao Pai, eu sempre consegui tirar os meus pacientes de depressão. Mas, se necessário ir ao médico, tem que ir. Perfeitamente, Karen. Então, né, o que eu estou entendendo, só para ir deixando claro aqui, porque o nosso cérebro, ele possui áreas, né, onde as emoções, onde ele... talvez nos animais também deve ser parecido, tá? Também áreas ali responsáveis pelas emoções, por lembranças, e inclusive ele funciona também com hormônios, com adrenalina, serotonina, melatonina. Oi? Ele envia os hormônios. Ele envia os hormônios. Um desequilíbrio também nesses hormônios pode causar também uma agressividade, né? Eu vou tentar explicar de uma forma simples. A raiva é diferente, a agressividade é diferente da raiva, tá? Depois você mostra, que eu acho que eu te mandei. Quando a gente está com raiva, querendo pegar alguém pelo pescoço, agora nós temos a tecnologia, que eu amo tecnologia, que tem que ser a favor de nós humanos, primeiro, tá? Primeiro nós, depois, né, a gente vê. Vamos melhorar a tecnologia aí para melhorar a nossa vida. Quando você põe um tubo agora, às vezes você pode colocar para o paciente imagem, som, lembrança. Você vai vendo que partes do cérebro, elas brilham. Sim, brilham. Eu vou compartilhar e vou mostrar a imagem. Isso, elas brilham. Quando a gente fala de agressividade, ela está bem na parte, se eu não me engano, do pré-frontal. Córtex. No córtex pré-frontal, isso mesmo. Vai, na hora que a gente vê na máquina, essas partes aqui estão brilhando, porque essa pessoa está com raiva. Veja só.
como o nosso cérebro é feito de energia a ponto de uma máquina conseguir pegar a energia do cérebro e fotografar. Entendeu? Isso aí é quando a pessoa está com, por exemplo, agora está com raiva. Ela pode ficar quieta? Pode. Esse sistema aí é feito para dizer para a pessoa, ó, peraí, vamos pensar o que a gente vai fazer. Eu sei que você está com raiva. Por isso que a gente é diferenciado dos animais. Essa parte toda de cima, na primeira foto aqui do meu lado, essa parte de cima da gente, ela foi formada em 14 mil anos, tá? Formada em quê? O cérebro dos bichinhos, dos animais, cãezinhos, passarinhos, eles são um cérebrozinho, assim, de uma... simples. Nós éramos assim, tá? Então, aqui tinha... A gente precisa de água, tipo minha gatinha, vai. Água, a minha gatinha tem ódio dos gatos, vamos dizer, raiva, lutar, se preciso, adrenalina, fugir, entendeu? É um sisteminha, esse sisteminha simples é um sistema primário, né? A gente, animal. Por quê? Luta, fuga, comida, bebida, reprodução. Mais ou menos isso. Nosso cérebro era exatamente isso, só que ele foi se formando em camadas, com o longo dos anos e muitos anos, não foram poucos. Só que sempre é energia, o seu bichinho também é, tá? Então, esse sistema todo nosso é que fez a gente fazer a ciência, é o que fez a gente fazer a eletricidade, né? O nosso sistema do cérebro, tudo sai de um cérebro humano. A inteligência artificial também sai do cérebro humano. Entendeu? Então, a parte da raiva, ela é ativada. Por exemplo, a parte, né, as outras partes, abrir mão, fecha a mão, é uma parte do seu cérebro, sua perna, é outra parte. Suas costas doendo, avisando aqui, subindo para cá, outra parte do seu cérebro avisando, oh, não tá legal tua coluna, hein? Ó, tua coluna, hein? Tá lá. Sim. Então, é assim que está funcionando. A parte do ódio mesmo, ela fica muito lá dentro, muito naquela partezinha de dentro. Ela não foi desfeita. Nós fomos aumentando nossas complexidades de pensar. Para com isso, faz aquilo, não pode fazer isso, faz aquilo, sociedade aquilo, entendeu? Os bichinhos não, os bichinhos continuaram como estão. Mas até alguns bichinhos eu acho que já estão mais inteligentes do que normalmente seriam há muitos anos atrás, né? Essa imagem que você colocou agora, põe de novo. Então, aqui a gente está com o quê? É um plasma, né? Na categoria... Isso, é uma tá plasma, mas podemos substituir por eletromagnetismo. Então, olha só, gente. Pensa. De repente, o Sol faz um paranauê desse aí. Vamos lá. Vamos falar bem assim. Ele solta uma injeção de massa coronal. Não tem flare também, que é, né? Que é diferente de massa coronal. Não importa. Ele manda para nós uma quantidade muito maior do que a gente está aqui de boa e está de dia. Tem que estar de dia, para começar. E aí ele manda isso aí para nós. Certo? E, de repente, a nossa atmosfera não consegue brecar toda essa energia aí. E nem o campo magnético. Vem direto e pega também no corpo. Aí o cérebro vai falar, eu não estou entendendo. Tá vindo uma energia estranha aí, gente. Vamos entrar em pronto, ansiedade, sem dormir, nervosismo, entendeu? Tá acelerando. Por quê? Porque é uma energia que acelera, né? São coisas quentes, acelerantes. Essa é a órbita, né, que o planeta, o Nibiru, ou X, ou quais nomes mais dão para ele, Angie? O chamam de piores nomes, né? O Destruidor, enfim, eu não vou nem citar para não estragar a live, né? Quando eu comecei com o Reiki, em 1997, foi quando me explicaram desse planeta. 97.
quando me falaram que um dia ele viria, tá? Eu achei estranho, era mocinha, né? Mas eu nunca parei de estudar ele. E ele disse que ele viria numa órbita. Imagina, a gente está tudo bonitinho, nossos planetinhas girando, está todo mundo feliz em volta do Sol, rodando, cada um na sua, né? E de repente, gente, esse planeta ele passa de quase 26 mil em 26 mil anos nessa órbita. E na hora que ele passa, ele balanceia todos os planetas, inclusive o nosso, tá? Mudando a magnetosfera lá em cima. E a emissão aí é com o Andy, que eu queria que ele explicasse um pouquinho, que eu não sei explicar tanto assim, não. Doutora, minha preocupação é com a energia magnética dessa coisa, porque muitas pessoas acreditam que essa coisa é um planeta. Tem diferença. Essa coisa provavelmente é uma estrela. E por ser uma estrela, claro, uma estrela apagada, independente do tamanho, sim, tem muita massa, mas muita energia cósmica. O astrofísico Carlos Moas Ferrada já advertiu dessa coisa, da energia cósmica dessa coisa, que iria causar caos na sociedade muito antes de ser visto, não é? Colapsos, geis, muitos conflitos, é o que estamos vendo. Essa energia dessa coisa, né, aciona desequilibra, vamos dizer assim, as funções cerebrais. Até mesmo o Ramati já falou disso, tá? E a Bíblia já falou disso, profecias já falaram dessa coisa, tá? E por incrível que pareça, eu tenho uma visão científica, embora que eu goste de profecias também, mas eu tenho uma visão científica das coisas, porque eu já estudei muito, me formei em física, química, então tenho um costume de querer uma explicação científica. Então, por exemplo, o próprio Carlos Moas Ferrada já advertiu da energia dessa coisa, que isso ia causar também muito colapso na mente das pessoas. E o que acontece? Isso está mudando o nosso formato de conviver uns com os outros também. Não é só, por exemplo, desigualdade social e outras coisas mais, que tem pessoas que, vamos dizer assim, estão numa situação até boa de conforto, com grana, com dinheiro, com saúde, e estão se estressando à toa. Não é possível, tem que ter uma explicação para isso, não é uma coisa normal. O cara está sabendo que ele vai ser preso, e porque ele cometer tal crime, o cara vai e faz assim mesmo, ou seja, ele perdeu o senso de até mesmo do medo, tá? Agora, se imaginarmos que tem alguma coisa lá em cima com muita energia, não que eu estou tirando a responsabilidade dos crimes dessas pessoas, tá? Mas tem que ser investigado, doutor, e todos aqui no chat, porque vamos analisar. Isso que vocês estão vendo, essa imagem, foi uma órbita que o próprio chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos, o doutor Robert Hamilton, eu canso de falar desse cara aqui, não só do Carlos Moas Ferrada, mas do doutor Robert Hamilton. Isso aqui não foi nenhum curioso que fez, não. Quem traçou essa órbita foi o próprio doutor Robert Hamilton, uma órbita altamente excêntrica. Como vocês podem observar, o objeto faz o seu perigeu e sai. E demora, claro, milhares de anos para se aproximar, né, do nosso sistema solar. O objeto não precisa nem ser nem visto, pode estar lá no cinturão de Kuiper, não é? Um pouco mais distante, a energia dele vem chegando, como vemos nessa imagem aqui. Tá uma representação. Essa energia, ela vai se conectando, ela vai interagindo com os planetas, com o núcleo da Terra, com o campo magnético da Terra, porque eletromagnetismo, o universo ele funciona, vocês se lembram disso da live, com força gravitacional, energia nuclear, meio de fissão, fusão, eletromagnetismo. Então vai tendo uma interação de energia. E é claro, não é só o planeta que vai sentir, nós também vamos sentir, estamos dentro do planeta, nós também somos energia. O nosso corpo também passa corrente elétrica, o nosso cérebro ele funciona através de energia elétrica. Então, aí eu vou falar do jeito que
eu associei porque eu estou também estudando isso desde 97, apesar de não ser minha área, mas eu falo, se a gente tem cérebro, a gente pode entender, né? Aí eu me meti em física, sou estudiosa de física, física quântica, trabalho com energia taquiônica, reiki, eu adoro energia. O que acontece? Como eu te falei, nascemos num planeta, nosso cérebro, o dos bichinhos que estão aqui, das plantas, todo mundo que tem vida, né? Tem uma ordem. Aí vem, né, esse planeta se aproximando, ele começa a ele não desbalanceia só a Terra, todos. Porque quando está todo mundo bonitinho rodando no Sol, ele vem numa órbita diferente e faz um oi, certo? Nisso, ele vai o quê? Desajustar a nossa Terra. Se desajusta a Terra, a atmosfera, o nosso campo eletromagnético, automaticamente o nosso cérebro vai sentir, nosso corpo vai sentir. A insônia, o cansaço, essa energia que aqui teve um que falou que é pesada, né? Eu até tinha esquecido de falar. Sim, porque lembra, se tem muita energia, a gente não está vendo, mas ela está aqui. Ela está pesando, está cansando. Entende? Tudo que desalinha os outros planetas, tudo o que se alinha em cima de nós. Vamos lá, se for a gente pegar na parte da astrologia que eu gosto, né? A gente vai agora amanhã, por exemplo, a Lua entra cheia em Leão, um exemplo, tá? Astrologia. Tá, significa o quê? Teremos uma lua cheia, ponto. Quando a lua está cheia, ela já não deixa. Vocês já perceberam? Isso é uma amiga minha que me falou. Um dia eu estava dirigindo, eu falei, meu, o que aconteceu hoje? Que tá todo mundo querendo se matar no trânsito. Tá todo mundo esquisito. Ela falou, você não percebeu não que a lua cheia? Eu olhei, é mesmo. Aí eu comecei a reparar que todas as vezes que eu saía de carro e parava para observar o trânsito meio louco, era dia de lua cheia. Então, mas é que tá. Aí já é energia gravitacional da Lua. Mas você vê, é energia. A energia da lua, a energia do sol, a energia do Nibiru, entendeu? Tá tudo. Isso. A gente tá sendo forte, galera. Tá? Quem está conseguindo manter a sanidade, quem está procurando terapias que sejam boas, mas precisa de terapia, tenha seu psicólogo, porque investir em você é a melhor coisa. Eu faço até hoje há 20 anos e não paro. E o autoconhecimento, que é você falar assim, nossa, tem alguma coisa estranha comigo que eu não sou assim, não. Né? O autoconhecimento, né? Que vai permitir que a gente recebendo, de repente, tudo estando fora de lugar, e a gente não foi feito para ir, para aguentar tamanhas energias, a gente não conseguir levantar da cama, a gente está cansado, a gente está triste, e cadê a alegria? Entendeu? Alegria, a gente deixa para a próxima, que aí a gente faz uma segunda parte, né, dessa aula. Mas o importante é vocês saberem que tudo que rola em cima, no núcleo da Terra, ressonância, a gente que está aqui, até os animais, eu observei meus bichinhos ficando mais nervosos em dia de ejeção de massa coronal, tá? Justo. Elas estavam bravas, meu Deus do céu, o que aconteceu? Estão brigando por quê? Assim, agora, de repente, né? Olha só, eu gosto de imagem, explica aí, Anjo. Meus amigos, eu quero agradecer pelos joinhas, tá? Gratidão pelos likes, já temos 500. Meus amigos, será que vamos conseguir bater uns 700, 800 likes antes da live acabar? Temos aqui 523 likes. Chama mais gente. Né? É bastante, graças a Deus. Né? Mas precisamos de muitos likes. Por quê? Para poder impulsionar, alcançar o maior número de pessoas possível. Porque as notificações, elas não estão sendo enviadas como antes. Tá? Então, eu conto mais assim com vocês do que nunca. Tá? Então, por isso que eu fico pedindo um like toda hora. Eu não gosto, mas eu tenho que ficar toda hora parando e pedir, porque eu dependo de vocês para esse conteúdo alcançar o YouTube, resolver impulsionar a live graças à quantidade
de likes, tá? É um conteúdo importante, doutora, porque ninguém até hoje fez uma live, vamos dizer, teve culhão para fazer uma live sobre isso, que é um assunto muito difícil. Você agregar esse tipo de coisa, fatores astronômicos, com o psicológico humano. Ninguém faz isso, nem no exterior. Então, o nosso canal é o único que faz esse tipo de coisa. Por enquanto somos. Infelizmente, espero que espalhem isso e estudem isso. Porque é claro que isso tem que ter uma influência no nossa saúde. Observe essas imagens, eu já mostrei também para a doutora, imagem do satélite GOES, né? E vemos, por exemplo, o nosso campo eletromagnético. Vemos aqui em qual ano? A imagem acima é do ano de 2000. Você falou que era Não, perdão, a imagem de 2019? baixo. Abaixo era 2009 ou 2019? Ah, tô vendo aqui, ó, do lado, olha. 2009, ó, tá dando para ver aqui, ó. Uhum. Isso. 2009, essa é a imagem do nosso campo eletromagnético, bonitinho, né? Vemos ali, né, o feixe, né, de partículas em nanotesla, tudo direitinho, A gente é concluído. esse pretinho aí no meio, não é isso? Isso, esse pretinho aqui no meio, a Imagina Terra, que mostra esse pretinho aí, gente. Isso. Parece uma cabeleira, né? O campo eletromagnético e O tal. bagulho passando Mas, na gente, no nosso planetinha, que é azul, bonitinho. Ó em cima como é que ficou o estado. agora, cara, é o seguinte, de 2009 ele estava bonitinho, mas agora, em mais dos tempos atuais, o campo magnético mostra, né? O campo magnético, ele como se estivesse arrebentando. Claro, eu estou usando essa linguajar para vocês entenderem, né? E vemos esse fluxo de energia avermelhado, impactando o campo magnético. Então, da onde que está vendo essa energia? Peraí, mas em 83 não foi descoberta uma coisa lá em cima, que provavelmente tinha uma anã marrom, que teria, como mostrei para vocês, a órbita entrando no sistema solar. Então, sim, podemos fazer uma ligação com essa coisa, que está trazendo que muita energia, excesso de uma energia intrusa, e está implicando todo o sistema solar. Além do sistema solar, quem mora em cima dele. E aí que tá. Quem mora aqui nessa terrinha azul tão bonitinha, gente, olha, a gente tá sendo meio curradinho sem perceber. E o nosso cérebrozinho, coitado, que ele recebe, acho que umas ondas que ele fala assim, não tô entendendo. Lá dentro, eu fico imaginando os neurônios, imagina, nos neurôniozinhos, eles se conversam, né? Um fala assim, ó, não tô entendendo, eu também não tô entendendo. O que a gente faz? A gente tem surto? Entendeu? Eles se conversam. Lá dentro da cabeça da gente, o tempo todo é a energia conversando. Olha, tá acontecendo tal coisa. E o cérebro tem um detalhe, tá, gente? Ele não entende emoção. Como assim, doutora? Não entende, ele é racional. Ele vai entender, por exemplo, assim, você trabalha com uma chefe muito, muito chata. Imagina, assim, insuportável, uma pessoa difícil, pesada. A mesa está perto dela. Do nada, você começa a engordar. Aí você fala assim, poxa, tô comendo a mesma coisa de sempre e tô engordando? Por que eu tô engordando? O cérebro é assim, ele vai entender a hora que você entra no serviço, ele começa a trabalhar. Ele vai falar assim, olha, tem uma ameaça e vem de fora. Aí os neuroninhos lá se conversando. É, né? Mas o que a gente faz? Ah, não sei, eu acho melhor então a gente jogar gordura para a pele, assim, né? Uma camada de gordura protege. Entende como ele pensa? Ele não pensa o que a gente pensa. Ele não decodifica a emoção, a gente está sentindo, porque são hormônios. Aí ele começa assim, então vamos. Aí você começa a engordar, sem explicação, e isso pode levar a outras coisas, tá? Mas entenda, o meio também influencia, né? E você vê a energia de uma outra pessoa. Imagina a energia de um planeta, de um sol, de uma lua, tudo junto. Ó, o nosso cérebro brilha assim. Imagina assim, eu faço uma brincadeira às vezes com alguns pacientes. Você imagina, eu, você, Andy, a gente tem aqui um tipo de zíper, que nem esse aqui, ó, tá? Aí a gente faz assim, ó, tira aqui e abre o zíper. Lá a gente tira essa roupa. O que sobra? Você tira tudo. Só sobra luz, entendeu? Só sobra energia. A gente é feito disso.
Então, assim, brecar energias é possível? Sim, porque a partir do momento que você se conhece, conhece como seu cérebro funciona, para isso serve a terapia, você vai conseguir se controlar. Para quem já está com pânico, crise de ansiedade, a gente dá técnicas de respiração, entendeu? Quem trabalha com terapias alternativas não substitui a terapia normal, tá? A medicina normal. Então, a gente agrega coisas, mas ter um terapeuta, se você não está legal, não deixa passar muito tempo para depois não precisar de médico, tá? Perfeito, perfeito, doutora. Então, aqui nessa imagem, o cérebro em repouso produz energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts, né, de energia. Muita coisa, hein? Dormindo, nosso cérebro acende uma lâmpada. Nossa. Meus amigos, esse aqui é o canal da doutora Karen, Esse é o tá? antigo, eu tô loira, tenho morena. Esse, tem você loira e você morena. É o antigo, tem muitos anos, eu fui uma das precursoras do YouTube no Brasil. Né? Sim. Agora aí eu ia me aposentar, o pessoal falou, não. Eu falei, gente, já tô tipo meio século, né? Não, vamos trabalhar que agora que você sabe mais. Então, Tem isso um aqui é canal você, secundário que eu tô isso aqui morena. você há 14 anos atrás, loira, né? Acreditando em você. Mas Gente, dois. lembra que eu te falei que demorava um dia inteiro para renderizar um vídeo? Isso. Era muito difícil. Lembro, Eu fui lembro. loira por muito tempo, mas aí, infelizmente, peguei o bichinho, né? 3 vezes, e aí despencou tanto cabelo que eu não é preto, eu sou loira mesmo, mas aí eu pus o preto para dar uma descansada aí de tantos anos de loirice. Então você é loira e agora tá morena, né? Esperar, né, as sequelas que eu tive, né? Agora que eu tô Sim. melhor e tô esperando crescer tudo direitinho agora. Depois Sim. eu colo. Quem me conhece sabe, já vai me ver ruiva, loira, de todas as cores de cabelo. Eu Entendi. troco. E aqui você no programa da Luciana? Sim, eu fui convidada para várias revistas, várias entrevistas, ao Sim. vivo 2 horas em rede internacional, entendeu? Eu nunca imaginei que eu ia parar em lugar nenhum. Eu simplesmente entro, às vezes, no blog e escrevo uma coisa para ajudar as pessoas, uma coisa que eu passei que pode ajudar alguém, uma coisa que eu aprendi, eu explico para outra pessoa, e do nada a Karen Klein existiu, entendeu? E assim, como eu te falei, nunca parei de estudar, nunca parei de entender, nunca parei de fazer o que eu gosto. Entendi. Então, aqui é você no Não é? Eu Super estou no Pop, não Super é isso? Pop, tem no Darcio Arruda, na Rede TV+, aí tem outras, Ambil Segredo TV, aí tem as revistas, né, que tem as minhas matérias também, Inteligência Emocional, Lei da Atração, isso é a Karen, lá de 2010 até 2015, depois eu passei um tempão estudando outras coisas, criei os Entendi. meus meninos e agora eu estou entrando em outros tipos de terapias nisso eu tirei mais uns 16, aquela bem chata, né? Tirei um monte de certificado, fiz um monte de curso que eu Isso aqui, queria. isso aqui você também, né? Esse O verde? Darko Arruda, Rede TV+. Esse cara aí fez o jornalismo da TV. O cara é muito, muito bom. Eu tava com uma galera muito boa aí. Aí Ah, uma câmera para cada um, assim, nem, né, você nem fica nervosa. Eu esqueci até que eu tava com um casaquinho, esqueci. Mas eu fui. Falava assim, Karen, vem agora que a gente quer entrevistar. Tô indo. Então, é só chamar que eu vou. então tá certo. Então tá certo. Tá vendo, pessoal? Convidado de peso que eu trago para vocês aí. Não, eu faço o melhor que eu posso, que eu falei, quanto mais a gente estuda, a gente vê que não sabe. E aí fica mais legal que a gente estuda mais. Isso aqui é um outro programa? Outro programa, ele é um amorzinho do Biosegredo TV. Eles cresceram muito, eles são muito bons em todos os tipos de terapia. Eles têm um canal deles. Tá A certo. gente usava o chroma key verde, e meu olho tem verde. Naquela época, às vezes, né, a gente tinha problema para jogar a imagem no fundo. Hoje está tudo muito moderno, você já bota o seu celular e faz o fundo. Né? Fantástico Isso. isso. Até põe maquiagem em você.
Então, mas aí tem a entrevista completa de tudo isso, né? Com o fundo, no Darcio Arruda, tem corte, tem tudo, né? Esse é o meu canal antigo. O canal novo, eu já estou colocando matérias novas. E coisas que eu estudei novas também. Né? Inclusive, vai entrar os nossos estudos sobre os astros, a Lua, o que a gente tiver que falar também vai entrar. Então, tá certo, tá certo. Então, pessoal, mas você vai movimentar os canais, não vai? Vou, estou no canal novo, né? Que esse daí é muito antigo. E aí eu resolvi fazer eu estou morena, Karen Klein Morena, né? E tem os Dimensões Karen Klein, que é do espaço que eu vou inaugurar. É um espaço terapêutico, tá? Aí você vai falar mais sobre o conteúdo terapêutico, né? A Karen Klein, eu sempre vou falar sobre emoções. Emoções, como lidar com elas, como a gente enfrenta problemas do dia a dia. Mas antigamente nós não tínhamos o ócio intruso, né? A gente só tinha a lua ali, o sol polar, a gente sabia como é que era o máximo solar, o mínimo solar, e agora tudo está bem mais difícil e existe essa diferença de como era antigamente a internet, como ela está, entendeu? Entendi. Vender alegria? Não. O movimento não é você trazer ouro de fora e colocar dentro de você e você se sentir feliz com isso. Não. É você também com aqui dentro entender quem é você. O que você veio fazer aqui na Terra? Alguém sabe me dizer o que eu ia fazer aqui? Quais são os seus dons? Com que dom você nasceu? De onde você veio? Tua família? Eu sei, por exemplo, minha família era de benzedeira, era de curandeiros. Sei. Entendeu? Então, assim, a minha família eram de parteiras, né? Eu já tirava cartas desde os 15 anos de idade, eu sou taróloga, numeróloga, por isso que eu também me interessei pelas terapias alternativas várias, né? Como as terapias alternativas, muitas têm ligação à parte da física quântica, foi aí que eu comecei também a entrar na astrologia, no entendimento do que o externo influencia, assim como aquele amigo falou com a gente, né? Passivamente a gente está recebendo energias. Entendi. Meus amigos, eu acabei colocando o link, né, do canal da psicóloga. Esse canal, ela vai começar a trabalhar, a postar vídeos também, tá? Então eu coloquei aqui, ó, no chat, tá bom? Aí para vocês se inscreverem, tá? Tá aqui no chat. Eu posso fixar também. No meu canal tem o listei telefone, WhatsApp, tá tudo lá no meu canal. O Instagram também é Karen Klein, tudo que é arroba Karen Klein, sou eu. Tem uma que é da Alemanha também, mas a do Brasil sou eu. Então é só digitar Karen Klein, deixa eu escrever aqui. Tá chovendo bastante aqui, tá, pessoal? Nossa, a natureza realmente está muito louca, está muito doida. O que rolou? Chovendo bastante. É só digitar Karen Klein, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, Karen Klein com 2 M's. Inclusive, temos conosco... Karen, você falou que é IE, né? Todo mundo, não tem problema, eu estou acostumada. Google. Eu agradeço todo mundo que participou. Eu tenho muito mais coisa para dizer, tá? E aí vocês decidem do que vocês querem que eu fale. Põe aí no chat, gente. Vamos? Põe nós na parede. Vai, espreme a cara. João, boa noite, João. Bem-vindo. Meus amigos, vocês têm mais alguma... Bem-vindo aí, João. De Souza. Meu pai da Souza lá em Minas. Então, meus amigos, o que eu entendo é isso. O nosso cérebro, ele funciona através de energia magnética. Eu até gostaria de falar sobre isso já já. Mas eu vou fazer o seguinte, enquanto não tem uma pergunta, eu vou mostrar para vocês um estudo que eu separei, tá? Um estudo muito curtinho. Tá chovendo bastante aqui, não sei se vai dar para vocês. Não, aqui não, aqui em São Paulo tá frio. Meio friozinho aqui, né? Na Serra, na Serra tá frio. Não entendi. Aqui na Serra tá mais frio aqui em São Paulo, não tá chovendo ainda. Aqui realmente o tempo mudou assim repentinamente. E fez calor, né? Fez um calor aqui do nada. E agora começou a chover. Manda ver aí. Vai mandar ver? Estão me ouvindo bem?
Tô, vamos mandar aí. Então, meus amigos, separei, né, um pedacinho muito pequenininho, porque falar de cérebro é muito complicado, né? Então, preste bem atenção numa coisa. Inclusive, esse estudo eu vou disponibilizar no nosso Telegram, tá? Bom, o cérebro ele é um circuito eletrônico biológico. Deixa eu ampliar mais, para todo mundo ler comigo. Então, observem isso. O cérebro é um órgão mais complexo do nosso corpo, do corpo humano, sendo constituído por mais de 100 bilhões de neurônios, número ofuscado apenas pela imensa quantidade de conexões possíveis entre os neurônios. E essa quantidade impressionante de conexões entre os neurônios que torna possível o surgimento da complexidade e o potencial também quase sem limite realmente do pensamento humano. Então, nessa imagem, vemos os neurônios, que é ligado por diversos, como se fossem fios, cabos, tá? E, por exemplo, como se fosse rodovias, né? Diversas estradas, rodovias. Sabe o que parece, Andy, que ninguém percebeu? Se você pegar uma folha, você vai ver que ela parece os nossos neurônios. Se você arrancar uma planta, você vai ver a raiz. A raiz dela aparece isso aí. Tudo no mundo parece isso aí, nosso Sabe o que eu cérebro. estou vendo, cara? Ele parece muito uma mamona. Com o quê? Mamona? Então, mas essas interligações entre as raízes, entre as granuras das folhas, você vê isso na natureza, Sim, sim. entendeu? Um exemplo disso, vocês podem observar o caracol, né? Ou até mesmo a lesma, que tem o caramucho, né? Ele tem aquele, na casinha dele, aquele espiral. Observem isso. Encontramos isso Você vai ver que tem coisas similares em todos os lugares, até frequentemente. em tudo. Você pode ver, o tornado, ele se movimenta, ali, o vento, né? Ele cria um vórtice em forma de espiral. O furacão, a galáxia, o braço, mas a nossa galáxia ela tem a forma também de espiral, né? O DNA. Observe nessa ilustração esses pontos de luz. Isso aqui é o quê? Isso daqui é a informação sendo levada. Pois não, doutora? Pois não. Essa parte que aparece em brilhos é quando. Eu posso explicar, eu gosto de fazer na lousa, da próxima vez eu faço. Imaginem assim: o cérebro tem 3 caixinhas principais. Uma chamada inconsciente, Sim. uma pré-consciente e uma consciente. O inconsciente, ele guarda tudo que aconteceu com você desde a barriga da tua mãe lá, tá? Só que ele não guarda organizado. Tá todas as informações lá largadas, mas tem que estar todas, imagina. Aí, a caixinha do meio pega essas informações do inconsciente para o pré-consciente e começa a organizar. Aqui, a minha mãe, aí, imagina como se fosse um fichário, tá? Puxa a gaveta. Aqui é sobre a minha mãe, aqui é sobre a minha família, aqui é sobre o que eu acho da natureza, aqui é sobre estudo. Tudo no nosso cérebro, nessa caixa do meio, ele começa a organizar. Um não pode fazer isso, não pode roubar, não faça mal a outra pessoa. Tudo é organizado. Os nãos podem viver em sociedade, como tratar pessoas, como se tratar bem, tá? Então, tudo isso é organizado no meio. E o consciente é o que a gente está falando aqui agora. De 3 a 5% no máximo. Muito pouquinho. Para você ver como, às vezes, quem age mais é o nosso fichário. Então, se vem uma energia lá de cima, na nossa caixinha, e abre as gavetas, de repente, você já imaginou que estrago que faz quando a energia faz um pã e acende tudo? Ó, para quem sofre, por exemplo, de epilepsia, tá? Tá vendo essa parte neuronal? O que acontece? No cérebro, eu vou ser bem sucinta, até é grosseira na forma de falar, mas eu vou dar um exemplo simples. Imagina que o cérebro, ele é energia. Você tá vendo aí? Imagina
que todas as áreas do seu cérebro resolveram se conversar, todas as gavetinhas resolveram abrir ao mesmo tempo. Pau! E deu uma explosão de energia, o cérebro inteiro ficou energético. Ele tem tanta energia que ele tem que descarregar. Ele descarrega no corpo, por isso que a pessoa treme inteira, porque tem que descarregar essa energia para a pessoa não morrer. Entendeu? Tamanha energia. Quando eu falo cérebro, um cérebro humano é capaz, isso é uma experiência científica, de acender uma cidade do tamanho de São Francisco por uma semana. Um cérebro. Olha o tamanho da nossa potência. E ninguém fala. Ah, e o pessoal quer comparar com computadores, né? Primeira coisa, gente, tudo que vocês verem saiu de um cérebro humano, inclusive um computador. O computador, ele é alimentado pelo quê? Pelo que nós temos de conhecimento. Qualquer um de nós. Ah, tá, vai juntando um monte de cérebros e um monte de conhecimento, mas sempre vai depender de um humano para estar alimentando um computador. O computador, ele é mais rápido do que o nosso cérebro? Não. Depois eu trago a velocidade dele, tá? É só para vocês saberem que, por enquanto, não existe nada mais fabuloso e rápido em conversação do que em transmissão e recepção de energia do que um cérebro humano. Dos nossos bichinhos também, tá? Mais alguma coisa? Oi? Não, a minha gata tá afim de brigar agora. É o anti-estresse dela. Ela briga pelo muro. Não tá fazendo nada. É um portão, ela tá olhando. Tem quantos gatinhos aí, Karen? 2. E tem uma que já é o suficiente para 10, entendeu? Então são 2 meninas? 2 menininhas. Meus amigos, é um material muito rápido, tá? Vamos ficar uma coisa cansativa, mas só para vocês terem uma ideia, uma noção de como funciona, né, a questão de energia do nosso cérebro. Então, voltando ao assunto sobre o neurônio, então vocês estão vendo esses cabos, né? E vemos esse pontinho luminoso. Isso aqui é o nosso pensamento, tá? Sendo conduzido, nosso pensamento sendo conduzido por energia magnética que o próprio cérebro produz, tá? Através de íons, tá? Os neurônios são células especiais, ou seja, possuem um formato específico que permite a troca de transmissões ou informações entre um neurônio e outro. As diversas conexões entre as células formam o que os cientistas denominam de circuito ou rede, é uma rede neural, uma grande rede. E, claro, os neurônios que levam ali as informações para o sistema límbico, esse tipo de coisa, né? Falar de cérebro é muito difícil, né? Então, não sou especialista em cérebro, então estou fazendo um resumo aí bem basicão, para vocês entenderem que tudo é energia, né? Funciona na base dessas 4 energias que eu mencionei. Essas redes complexas possibilitam a comunicação entre as mais diversas regiões cerebrais, assim como vias de uma autoestrada que comunicam inúmeros locais na superfície do planeta, né? Isso lembra muito estradas, rodovias, né? E as informações ali a todo momento, tá? Inclusive, vocês podem observar que ele lembra muito um circuito eletrônico, na imagem que eu escolhi, observem, né? Lembram bastante a placa-mãe, placa de celular, placa de qualquer eletrônico, também que possuem esses caminhos, tá? E no caso, a energia elétrica também passa por esses condutores, então não tem muita diferença. Por isso que eu digo que o cérebro é um circuito eletrônico, biológico, tá? Isso aqui é importante. Os neurônios, eles se comunicam através de uma espécie de corrente elétrica que é gerada após a troca de íons, sódio, potássio e também o cloro, os metais que tem no nosso corpo, meus amigos. Isso é importante não só para o cérebro, mas também para o funcionamento do corpo humano em geral, tá? E o que acontece?
A corrente elétrica ela é gerada, por exemplo, dentro do nosso corpo, dentro do nosso cérebro, graças a essa troca de íons, né? O que é um íon? O íon é quando um átomo ele doa elétron ou então quando ele recebe um elétron, né? Quando o átomo ele fica positivo ou negativo. Então, aquele fluxo de elétrons libera a corrente elétrica, tá? E aí o que acontece? É uma energia química transformando, né? Se transformando em energia elétrica, como se fosse uma pilha. A pilha, a bateria, por exemplo, bateria de qualquer coisa, bateria de um automóvel, por exemplo, acontece isso. A energia química, né? Automaticamente é convertida em elétrica. Tá? E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Inclusive, eu vou fazer uma experiência sobre isso. Tá? E aqui, né, a doutora falou já no início da live sobre as áreas que são ativadas, né, do córtex. A gente tem dois sistemas ativos. Tem um, a gente chama de simpático e parasimpático, mas não está guardado nome, não. É assim, o que a gente respira, a gente não fica assim, precisa respirar, não, é automático. Aí, o funcionamento dos órgãos vai no automático, a gente não tá controlando. A mão a gente controla, as pernas, o andar, o falar, o olhar, tá? Então, tem uma parte do cérebro que tem que funcionar certinha para a gente respirar, pulmão, coração e todos os nossos órgãos de sangue, tudo certinho. E tem a parte nossa, que a gente pensa e age, e pega, toca as partes dos nossos sentidos também. Perfeitamente. Então, como eu até falei com vocês, né, o nosso cérebro ele produz corrente elétrica e funciona, nosso pensamento funciona com eletricidade. Então, vamos imaginar, talvez até, né, Karen, esse 5G, essas coisas também podem até influenciar nosso pensamento. Com certeza. Né? Eu tô falando, tá passando por aqui tudo, né? Só que o que acontece? Os nossos olhos não veem, mas se a gente pegar um radinho de pilha antigo, põe aqui, né? Vamos ver se funciona. Funciona. Tá tudo passando. No mundo inteiro. Imagina quanta coisa. Muito interessante, né? E, então, essa experiência foram feitas por 2 britânicos. Essa pesquisa envolveu 17 pacientes, homens e mulheres, e foi mapeado o cérebro humano e a área associada à agressividade, o que deram o nome de circuito do ódio, conforme mostra a figura, né? Então, esse córtex aqui é como se fosse um local ali no cérebro que é responsável pelo ódio. Então, essa pesquisa foi feita como? Os pacientes foram expostos a olhar para a foto de pessoas que eles não gostavam. E, na sequência, as pessoas que também não conheciam. O cérebro registrou um momento de atividade cerebral a qual inclui estruturas do córtex e também do subcórtex, liberando um componente de agressividade. Quando os voluntários olhavam para as fotos de pessoas que eles odiavam. Então a pessoa ficou nervosa e o cérebro ali nessa região, córtex e subcórtex, começou a emitir um feixe de energia. Então por isso que eu estou mostrando para vocês esse material bem curtinho, para vocês entenderem a lógica da coisa. Tá? E, por exemplo, então o ciclo do ódio, a região do córtex, a área que é responsável por prever as ações do outro. Tá? Pois bem, aqui também temos o sistema límbico, tá? Só dando uma pincelada aqui para não ficar lendo. Observem que esse é o sistema límbico do cérebro, tá? Então vemos aqui essa região, hipotálamo, inclusive aqui é o hipocampo, toda essa área aqui. A amígdala, vocês estão vendo aqui escrito a amígdala, inclusive também, em outro nome, a epífise é a glândula pineal em outro nome, tá? Um nome científico, chamado epífise, tá? Essa glândula pineal, ela está também incluída no sistema límbico, que é responsável ali pelas emoções, tá? E o que acontece? O sono, emoções, isso. E aí, como está aqui, ó, emoções, sistema límbico. E o mais curioso, que tem um estudo que mostra que as pessoas que possuem a amígdala maior, tá? Mas a amígdala cerebral, tá? Ela é mais agressiva do que as outras. Ela é mais impulsiva do que as demais.
Então, por isso que vemos que são pessoas que são bem agressivas, né? Já perceberam? Tem pessoas que... Lembra Não é, que eu doutora? te Percebeu falei isso? que com os animaizinhos a gente tem esse cérebrozinho que foi sendo feito, sistema por sistema, aquela figura mostra, camada por camada. Essa Sim, camadinha do meio, ela nunca saiu da gente, tá? sim. Então, ela começou a ser formada a partir daí, que é ataque, fuga, agressividade, tem que correr, tem que sobreviver. Então, esse foi o nosso primeiro cérebro, a nossa primeira atitude de sobrevivência da nossa espécie. Então, eu Então, separei um material bem legal aqui para vocês. E perfeitamente, doutor. Obrigado. Então, E, a opinião é muito importante e poucas pessoas sabem sobre. A gente pode até tratar desse assunto depois, tanto cientificamente quanto espiritualmente. Ela tem, lá no fundo dela, ela se encontra lá no fundo, ela tem cristalzinhos. Quanto mais cristalzinhos tem nessa pessoa, às vezes, mais sensível ela é, entendeu? Às vezes ela gosta mais de entrar em contato com meditação. Tem gente que, né, quanto mais cristalzinhos, eles são receptores, tá? E também é importante para quê? A melatonina. Tem muita gente comprando e de 5, de 10, e mesmo assim não está dormindo. sim, Porque a sim. melatonina, ela é produzida no nosso próprio corpo. Só Isso. que com essas interferências, o estresse, o nervoso, alguns desajustes, obviamente, o excesso de informação, a tristeza, a depressão, a ansiedade, automaticamente a gente não vai ter o nosso corpo, o cérebro, ele tem que, conforme a gente dorme, ele vai refazendo para o dia seguinte. Por isso que o período da noite ainda é importante. Tem gente que trabalha à noite? Tem. Eu, trabalhei muito tempo de noite. O que acontece? Dorme de dia. De algum jeito, o seu corpo sempre vai querer o equilíbrio. Mas é importante dormir o suficiente? É importante. Não estou conseguindo dormir, procure alguém da área de saúde, tá? Eu estou vendo aí, eu estou um pouco preocupada, que eu estou vendo muita especialização de gente em terapias alternativas. Não acho ruim, acho bom. Mas o importante é buscar pessoas que estejam há mais tempo de formação e que também sejam da área de saúde, que entendam de corpo humano, porque agora a gente está falando de hormônio, a gente está falando de falta de produção de melatonina, a gente está falando de descarga de adrenalina, né? Muita gente, de repente, está quieta e quer fugir pela janela, porque o corpo produziu e o cérebro falou, manda adrenalina aí, joga pro corpo. Aí a pessoa tá quieta. Ela fala, mas por que eu tô acelerado, suando, tremendo, tô com palpitação e tô nervosa? Por que eu quero pular? Eu tenho que fugir, entendeu? Isso é porque é uma decodificação de um momento que você não precisa correr. Então, os terapeutas fazem isso e voltando ao centro. Então, mais do que nunca, todos os terapeutas são importantes, são, mas os da área de saúde, a gente vai poder fazer os exames corpóreos também, que são importantes, todos os seus hormoninhos, tá? Cuidar de você, a gente cuidar da gente, né, é muito importante, porque muita gente depende da gente e a gente depende da gente também, tá? E assim, é muito difícil entender, não é não. Todo mundo tem cérebro, seu cérebro é da cor do meu, seu sangue é igual ao meu. Nós somos uma raça, tá? Lembra o zíper? Então, todo mundo pode entender, todo mundo pode estudar o que quiser, a hora que quiser. Porque a internet agora, antes eu tinha carteirinha de biblioteca, tá? Sim, verdade. Fazer coleção. Era muito mais difícil. Agora, ao invés de ficar na rede social, a gente vai estudar, pô, não tô legal, coloca lá, tô sentindo, vou no médico, ou eu vou num doutor, mas procure profissionais conceituados, estudiosos, sabe, referências, às vezes, de pessoas, e que falam, vai lá, que aquela pessoa entende, é estudiosa, gosta do que faz, entendeu? Às vezes pode tem que ter um pouco mais de experiência numa área ou outra, né? Mas os terapeutas, para te ajudar com ansiedade, depressão, falta de sono, tudo, para a gente avaliar, ver se precisa de mais alguma coisa, né? Como eu te falei,
Para quem estiver sem grana, tem as universidades. É só procurar onde tem cursos de psicologia que o pessoal está tendo supervisão de ótimos professores. Perfeito. Bom, o que acontece? Se vocês não estiverem entendendo, pode colocar aqui no chat, alguma pergunta, inclusive. O que eu entendo, né, falando de uma forma bem grossa, né, porque eu não sou especialista em cérebro, né, realmente é uma área bem difícil falar de cérebro, ainda mais cérebro humano, comportamento humano. O que eu entendo é que realmente né, assim, faz sentido. É uma fonte externa, né? Temos o nosso campo magnético, que eu venho falando para vocês, temos um processo de inversão, ele está um pouco mais fraco do que o normal, e estamos recebendo emissão de massa coronal constantemente, então chega partículas bem carregadas, né, provenientes do próprio Sol também, e quando tem emissão de massa coronal, eu já percebi que isso também incomoda vários de vocês, né? Inclusive o pensamento, atrapalha todo o sistema límbico, incluindo repetindo, a glândula pineal, por isso que as pessoas ficam do nada com insônia, porque a epífise, ou a glândula pineal, ela produz melatonina, tá? Libera a melatonina no sangue, automaticamente isso te dá sono. Então, podemos dizer que está tendo um desequilíbrio nisso também, tá? E pode estar acontecendo o quê? Vamos dizer assim, como o nosso cérebro ele é um circuito eletrônico, ele pode estar, essa corrente eletrônica vai sendo cortada por conta de uma influência da própria energia no ar. Ela vai recebendo aqueles... Conseguiu entender, doutora, a colocação? Vai dando aquelas cortadas na energia. Não seria cortada, seria uma não comunicação adequada. Tipo, um neurônio teria que conversar com o outro para a produção de alguma coisa e, de repente, eles não estão se conversando bem. Era, por exemplo, para o seu corpo fabricar, por exemplo, 5 miligramas de melatonina. Ele não fabrica, ele, entendeu? Fabrica 2. Está errado. Sim, ótimo. O que ele pode falar? As telas dos nossos celulares, tablets e afins influenciam? Sim, influenciam. Tá? Deixar tudo mais escuro é melhor? Sim, é melhor. Usar o tapa, olho escuro, é melhor? Sim, eu uso. Tá? Acho legal. Temos, nem que a gente durma de 4 a 5 horas, mas bem dormida, nosso cérebro se refaz para o dia seguinte. Caso contrário. E mesmo assim, durante o dia, tem gente que sei que está arrastada, são pessoas mais sensíveis, isso eu vou falar para você. Eu passo por esse problema, conheço vários terapeutas e amigos de outros canais também, que estão muito cansados, gente, muito arrastado, tá difícil. E tem dias que estão piores, tem dias que a gente até fala, nossa, tô sem dor, tô bem, que estranho. E tem dias que você fala, vou acordar bem que nem hoje. Aí no dia seguinte você tá o pau da rabiola, entendeu? E ninguém está entendendo isso. Isso tem a ver muito com o que está rolando em volta da gente, a gente não está vendo. E assim, fora os nossos dramas, as nossas gavetinhas, né, tem sombras. O que eu falo sombra? Tem medo, né, tem trauma, que a gente não trabalhou, não conversou com o terapeuta, não viu isso. Tem monstrinhos nossos que aparecem, né, que são tratados e conversados com o seu terapeuta. E quanto mais você entender deles, você não vai jogar eles fora. Você vai entrar em acordo, entende? Isso eu volto para o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você saber dos problemas que ocorreram durante a sua jornada e o que o seu cérebro gravou. Quanto mais você conhecer, mais autonomia de mandar em você tem. Mais controle de você vai conhecer seu corpo, precisa dormir mais, você vai conhecer se precisa beber mais, você vai sentir e vai se respeitar. E outra coisa, lembrem-se, apesar das nossas telas, apesar do mundo maravilhoso, das redes sociais perfeitas e pessoas intocáveis estão maravilhosamente gastando fortunas, não sei onde, não, você veio aqui, descubra seu dom, porque você está aqui. Quem você é? Quais são as suas aptidões?
né? O que você sente no seu coração que você tem que fazer e não fez? Quais as coisas boas que você pode fazer para alguém? Entende? E lembre-se que você é um espelho. Lembra que você me disse, doutora, tem gente que vem aqui agride no canal de tipo gratuitamente, tá? Às vezes não. No caso de nossos terapeutas, isso é o normal. A pessoa olhar e ela dá o que ela tem. Ela te joga o que ela tem. Se ela está sendo agressiva, ela está explodindo em cima de uma outra pessoa porque a pessoa está servindo de espelho. Entende? Esse é um processo terapêutico. Quando a pessoa xinga a outra demais, tipo, por que você está fazendo isso comigo? Não estou entendendo nada. Entende? Você está jogando as suas frustrações em cima das outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Entendi. Então, por isso é importante saber se controlar e ter autoconhecimento. Música relaxante, entender, tomar um banho quente, fazer coisas por você, para você ficar mais calmo. Por quê? Porque tem muita energia. Agora, era 3G, que era 2G, que virou 3G, que virou 4G, que era 5G, era tudo passando aqui, entendeu? E o nosso cérebro continua o mesmo. Justamente. Justamente, Karen, porque temos as ações da própria natureza, né? Mas também temos a ação também do homem. Não sei se está para mim. Está robotizado de novo. Você virou um robô? Isso é normal, de vez em quando eu fico assim. O que acontece? Temos as ações ou seja, naturais, né? Que também pode ser também a interferência humana também conjunto, né? Com essas tecnologias doidas que vão lançando, inventando. Como, por exemplo, meus amigos, olha, só para vocês entenderem, tá? Não, mas o áudio está ok. Ok. O áudio está ok. Por exemplo, vocês estão vendo o celular? O que acontece? Olha, ele está na live, conectado na live também. Tá? O que acontece? O meu roteador está ali. Então, o que acontece? O cabo vem da rua, fibra ótica, passando energia, não é? A quantidade mega, né, para o roteador, e o roteador com as anteninhas emite esse sinal de Wi-Fi, de internet para o ambiente. Todinho. O que acontece? Então, automaticamente, se nossos olhos tivessem capacidade para enxergar, se nossos olhos fossem programados para ver isso, então eu ia conseguir ver uma linha ligando o aparelho até o Wi-Fi. Uma onda de energia, né? Que chega nos nossos aparelhos e passa por nós. É isso que é por isso que questionaram os bichinhos, os passarinhos que caíram e, infelizmente, né, perderam suas vidinhas. Alguns falaram que tinha a ver com isso, eu não sei, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, assim, tudo que nós não fomos suportados para aguentar vai atrapalhar o nosso convívio com a gente mesmo, tá? E com os outros. Marcos, também estou tendo problemas com ansiedade ao dormir, está muito complicado. Marcos, tenta, se você não tiver um terapeuta, tem um terapeuta. Eu acho que é o momento de todo mundo buscar, tá? Todo mundo tem o seu, eu tenho o meu, a minha, e assim, tenta ver se você mudou alguma coisa, se você está mais na tela ou você está na televisão. Observe o que vai te fazer dormir melhor. Isso. Ô, meu anjo, Eli, depois você pega do começo, mas a gente vai fazer, acho que um tipo 2, se o Andy me convidar e precisar. Oi, Eli, boa noite. Obrigado por acompanhar meu trabalho. Imagina, gente, eu deixo as perguntas e eu posso ir respondendo, me procurem, tá? E se vocês quiserem saber mais, do que vocês quiserem saber, ansiedade. Karen, a gente quer saber de depressão. Karen, a gente quer saber das emoções. Karen, falar para a gente como é que a gente pode melhorar em tal coisa, tá? Eu estou aqui para ajudar. É só me chamar. Se alguém quiser conversar contigo no privado, posso passar seu Instagram? Pode. Tudo Karen Klein, @Karen Klein no Instagram. Tem o pessoal e tem o Dimensões Karen Klein, né? O Dimensões Karen Klein está aberto para todo mundo. Tá. Né? E o Karen Klein também, né? Pode me chamar assim. E também no meu YouTube tem o meu telefone, se precisar, o meu WhatsApp,
né? Se precisa entrar em contato comigo, eu posso deixar, você pode deixar para as pessoas o profissional, tá? Porque eu sei que muita gente pode estar sofrendo calado. Tem gente que não está dormindo, está ficando mal, e a preocupação de pagar boleto e a vida que não para. Verdade, verdade. Né? Então, de repente, pode precisar de uma orientação. Justamente. Dimensões Karen Klein, né? O Dimensões Karen Klein, né? E tem Karen Klein também, mas é o que eu te falei. Tudo que achar de Karen Klein pode também deixar recado no WhatsApp, o de trabalho, que é o Dimensões Karen Klein. Bom, meus amigos, é espaço terapêutico Dimensões Karen Klein. Compartilhar com vocês aqui. A Andreita disse assim: muito obrigado, senhorita Karen, por todo o seu grande trabalho e explicação. Andreita, querida de meu coração, eu faço muito gosto. Bom, esse é o Dimensões Karen Klein. Eu já copiei. Nossa, está chovendo bastante aqui agora, né? Estou vendo. Então vocês até podem chamá-la no Messenger, né? E eu vou postar aqui também o link aqui no chat agora e também acima dos comentários, tá? É a minha gata com o instinto dela. Pronto. Meus amigos, eu acho que está na hora de encerrar, senão vai ficar uma live muito longa. Depois a gente, se for o caso, faz mais uma. Podemos. Tá bom? Vocês podem deixar sugestões. Doutora, tem alguma coisa assim a mais que queira acrescentar? Não sei se nesse momento, mas se alguém quiser uma opinião para tomar, de repente, uma coisa natural, para ver se ajuda, entre em contato comigo. Uma coisinha floral, uma coisa simples, mas não substitui terapia e não substitui médicos. Então, se alguém tiver alguma recomendação... Eu tenho um floralzinho que todo mundo... Eu gosto muito de falar do Rescue. O Rescue em inglês se chama resgate. Ele vende em quase o mundo todo. Ou em pastilhinha, ou em gotinha. Eu sempre falo, deixa por perto. Tenha um em casa. Para susto, umas gotinhas dele, você vê que você melhora. Ele é um SOS, ele é feito de 5 florzinhas, tá? Não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum elemento químico, tá? Ele dá uma... quando a gente está muito mal, toma um susto, nervoso, você põe umas gotinhas, ou chupa uma pastilhinha de Rescue. Eu sei porque eu tenho pacientes no mundo inteiro. Alemanha, Portugal, é mais difícil às vezes de achar o floral, alguns lugares são mais fáceis. Mas o Rescue tem quase em todos os lugares. De Bach, né, que o Dr. Bach inventou, e ele alivia muita coisa. Né? Mas ele também não substitui passar com a sua terapeuta floral, que ela vai fazer um específico do problema, tá? O resto é para, tipo, dar uma limpada na energia que a gente está. Tá certo. Meus amigos, eu quero aproveitar e fazer um convite, tá? Coloquem aí na agenda a live com o professor Xisto, que eu vou fazer sábado agora, aqui no canal Olhos no Céu. Essa live tá uma live muito especial. Professor Xisto, que é formado em geografia. O Papai do Céu tá zangado, hein? Observem aí o trovão, inclusive um trovão meio que fora de época, né? Como se fosse verão, né? Perceberam isso? Tá bem estranho as coisas. Bem fora de época. E que bom, já temos a Luciana. Parabéns pela escolha do convite. Professor X é excelente, acompanho aí sempre as lições dele, muito bom. Vamos falar, sim, do risco, né, de tsunamis, doutor, atingir o Brasil. Tem 4 anos que eu venho falando desse risco, não de forma assim sensacionalista, mas sim que é uma grande possibilidade. Isso já aconteceu no passado, e proveniente, né, de tremoras em Portugal, mas tem uma descoberta recente que até mesmo o próprio movimento da placa sul-americana com da placa sul-africana pode sim desencadear até mesmo um terremoto aí acima de 7 e gerar aí um tsunami, tá ok? Então, a live, daqui a 2 dias atrás, dia 29 de abril, vai ser sábado,
às 20 horas, tá ok? Aí coloque na agenda. Live. Tamo junto aí, gente. Vamos no sábado, quem estiver em casa, vamos participar, que eu tenho certeza que quanto mais informação a gente tem, nosso cérebro pode ter tanta informação e vai fazer muito bem para a gente saber cada vez mais. Nunca para de estudar o que você quiser saber. Verdade. Isso aí, quem falou isso comigo uma vez foi um comandante, né, quando eu era militar. O comandante do batalhão falou comigo. Na época eu era molecão, né? E ele disse, ó, estuda. Nunca parar de estudar, sempre estudar. E eu nunca mais esqueci isso. Tá? Então, e é estudo. O pessoal fala, mas você tem que estudar, você é psicólogo, então você só vai estudar. Não, eu estudo física quântica, numerologia, Nikola Tesla, todas as equações da física, da química. O nosso cérebro, a gente pode estudar o que quiser. Não existe finitude. Não existe eu não consigo. Existe esforço. Tem muita gente que fala assim, cara, é inteligente. Eu já ouvi falarem que o seu problema é que você é muito inteligente. Mas ser inteligente é problema? Não está entendendo? Na verdade, ainda bem, porque pelos problemas que eu tive, problemas dos outros, eu fui estudando e eu me sinto feliz em estudar, em ajudar. Então, se eu não sei, eu digo que não sei, vou procurar saber. Né? O seu cérebro é igual o meu, tá? Você é da minha raça. Então, a gente pode estudar e pode entender, sim. O estudo, doutora, ele te liberta, não te deixa refém. O estudo, ele te deixa uma criatura mais pensante do que a demais. Você está sempre na vantagem. O cérebro, quanto mais você estimula ele, mais aguçado e menos você envelhece. Tem um envelhecimento da idade e tem um envelhecimento cerebral. Sim, e se você está exercitando o seu cérebro e as sinapses podem estar dizendo, olha, um estudo novo, a doutora falou isso, olha, planeta tal, estuda aí, ó, abre aí o Google, antes não tinha nada disso. Agora a gente tem que usar a parte científica a nosso favor, entendeu? E as pessoas não se menosprezem, porque aqui no Brasil, eu já falei uma coisa para você, desde que fomos descobertos, não colocaram a gente direitinho para fazer a gente pensar, estudar, sabe, cavocar, assim, tipo, eu quero saber sobre tal assunto, mas eu não fiz faculdade disso, não precisa, porque a faculdade, ela vai te dar as coisas mecânicas, tá bom? Não sua vida pessoal. Sua vida pessoal não é explicada numa faculdade, nem numa escola. Lá você vai ter informações, tá? Nisso, você vai juntar essas informações para ajudar você e quem está ao seu redor, tá? Por isso que é importante sempre estudar o que você quiser estudar. Eu vou estudar música? Vai. Você pode. Quero estudar. Gente, aproveite que ainda temos internet. E se dá algum Paranauê muito louco lá em cima, de repente a gente fica sem? A gente não sabe, tá? Antes a gente só tinha as bibliotecas da faculdade. Então, agora aproveita e use a seu favor. Desliguem as telas antes de dormir, tá? Repousem, comprem o resto esse floral de bar. É bom, ajuda as gotinhas, tá? Não tem nenhuma contraindicação, nada químico, tá? Então é isso, gente. Eu fiz de coração, o pouco que eu aprendo, eu passo. O que quiser saber de mim, podem deixar nos comentários. Luz Moia já está indo. Luz Moia, minha querida, graças por sua presença. Gracias. Mi abuela era española. ¿Habla español? Yo hablo español, mi abuela es española. Bueno. Pero yo no tengo un jetito de español. Duerma bien, minha querida. Duerma bien, bom descanso. Bom descanso para todos, beijo. Obrigada pela participação e me procurem se precisar de orientação. Perfeito. Doutora Carla, obrigado por ter aceitado o convite, muito feliz. Eu acho que foi uma live bem brilhante, né?
Obrigada a Gratidão. todos que aguentaram a gente até agora. E botando vocês para pensar, porque é engraçado. Estão fazendo o contrário, né? Porque colocam tudo que parece que é para a gente não pensar, só ouvir, não se pensa muito, né? Mas, gente, lembra que eu falei no começo? Se a gente não pensar em 20 a 30 anos, teremos muitos problemas de pessoas com Alzheimer, tá? Que não precisa. Por quê? Porque o nosso cérebro não acompanhou a velocidade do Wi-Fi. Beijos, Anderson. Ficar com Deus todos, né? E que o todo nos acolha e que o amor comece a voltar à Terra. Eu acho que a Amém. Terra está muito sem amor. Com As certeza. pessoas, tendo amor, tem respeito, tendo amor, não precisa de, né, bom, gué, né, essas coisas ruins. Se a gente tivesse todo mundo um pouco de amor a mais, a gente não sabe de estar passando por coisas tão tristes. É bíblico, né? O amor esfriará naqueles dias. Sim, Então, estamos vendo. e aí a gente diz o seguinte, para tu que está acordado até agora, aguentando a gente aqui, é que tem amor no teu coração, né? Você tem amor para dar para alguém, teu bichinho, quem está perto de você, paciência, né? Lembra de tudo que eu falei, gente, está nervoso, sai fora, depois você conversa. A gente pode falar sobre pessoas tóxicas, tá? O pessoal está me pedindo muito isso, eu não sei se eu faço no meu canal, não sei se fazemos juntos, depois a gente conversa, que é como conviver com pessoas extremamente difíceis, tá? Aí seria uma outra live, não daria para falar agora. Perfeito. Mais uma vez, doutora, eu te agradeço pelo convite, agradeço também a todos Obrigada, no gente. chat, tá bom? Está chovendo bastante aqui também, e a chuva ela não para, ela está praticamente ininterrupta, está atrapalhando a minha audição bastante, mas agradeço aí a presença de vocês, a live ela ficará no ar, ok? Para quem quiser assistir. Gratidão aí à moderação, gratidão. Graças, Anderita. Obrigado a Rafael, Maria da Penha também apareceu algumas vezes. Obrigado aí a todos pela presença. Penha. Okay. Beijo. Liamar, um beijão, querido. Abraço. Beijos. Beijos a todos. Até mais. Ó, e não esqueça daquele joinha. Tchau, gente. Beijo.